Fala, gente! Sejam bem-vindos aqui então a mais uma aula para ajudar você a responder as questões do vestibulinho, para ajudar você durante a prova do vestibulinho, para te dar dicas, para responder as questões dos inscritos aqui, tá? Então se inscreve e deixa as dicas aí embaixo, ou deixa comentário para eu pegar e te ajudar, tá? Opa, voltei demais. Ou deixa comentário para eu pegar e te ajudar. Não esquece de curtir esse vídeo, porque se esse vídeo aqui for bombar bastante, amanhã eu vou trazer aqui uma lista com todos os conteúdos de todas as matérias, tá? É uma lista, mas pelo menos você vai saber o que você sabe, o que você não sabe, para você não ficar estudando tudo o tempo inteiro, né? Inclusive, vou trazer também algumas perguntas, e uma das perguntas é essa, tá? Professor, olha a ideia, dá uma dica para quem quer começar a estudar agora. Gente, agora é bastante tarde, mas ainda tenho dicas sim. Tá bom? Se você ficar aqui até o final desse vídeo, eu já vou dar essa dica. Qual é a dica para você começar a estudar agora? Tá? E amanhã eu vou responder o comentário dessa pessoa. Então, no vídeo de amanhã vai ter mais uma dica a respeito disso. Tá bom? Bom, vamos lá. Lembrando que eu sempre coloco essa página aqui na abertura, eu acho que vocês já se ligaram, né? Porque por mais que você não saiba aqui os assuntos das matérias separados, né? Você pode imaginar que o que a prova vai cobrar de vocês, o vestibulinho, né? Vai ser as competências e habilidades que a gente tem na lei, tá? Que a gente tem na BNCC, porque é lá que diz os conteúdos que a gente aprende na escola. Tá bom? Aí tem os conteúdos aqui embaixo. Lembrando que eu sou professor de física, sou formado em física, sou físico, malucão, cientista e tudo mais. Mas aqui eu estou ajudando os meus alunos na parte de matemática, inclusive dou aula de matemática também há bastante tempo. Beleza, gente? Vamos continuar aqui, porque eu vim aqui responder algumas questões interessantes, trazer uma dica para vocês de física. Vocês gostam de física? Vocês tiveram física no ensino médio? Se não tiveram, fica aqui, porque eu vou responder pelo menos 3 questões de física e eu vou mostrar para vocês os dois formatos dessas questões de física que tem dentro do vestibulinho, tá? Um formato eu já comentei bastante, que é esse daqui. Inclusive, a maioria das questões que caem no vestibulinho caem com esse formato aqui, tá? Enquanto eu estou aqui colocando os dados, você pode fazer a leitura ou você pode esperar, porque eu vou acompanhar você aqui, ó. Se os morcegos não enxergam muito bem, perdão, os morcegos não enxergam muito bem. Entretanto, são mamíferos capazes de ouvir o som cuja frequência ela vai de 1000, ela vai de 1000 até 120 mil hertz, tá? Então, essa daqui é uma cara de uma questão que pode cair para vocês, que chama-se de aplicação de fórmula. Como é que você sabe disso, professor? Porque ele me deu a fórmula, tá? O vestibulinho faz muito disso, eu vou mostrar mais uma questão para vocês a respeito disso. Quando ele colocar alguma coisa dentro de um quadradinho ali, aquilo ali é importante para que você responda essa pergunta, tá? Nesse caso aqui, ele vai me dar a velocidade de uma onda, ele vai me dar o comprimento de uma onda e ele quer que eu interprete a frequência, tá bom? Eu vou ler com vocês a pergunta agora, ó. O maior comprimento de onda sonora audíveis de morcego é qual? Então eu tenho que descobrir o comprimento de onda. Se você fez a leitura desse quadradinho aqui, você vai ver que o comprimento de onda não é a letra V, não é a letra F. O comprimento de onda é esse símbolo meio doido aí. Você conhecia esse símbolo? O nome desse símbolo aqui é lambda. Ele é uma letra grega, ele representa comprimento. Beleza? Tá, então aqui, para a gente resolver ele, olha o que eu vou fazer. Eu posso pegar para vocês da noção física, eu vou fazer isso, mas você apenas precisaria de uma noção boa de resolução de fórmula, né? O que eu fiz aqui então, ó, note que tinha uma multiplicação de dois números, né? O comprimento e a frequência, isso é número, tá? Aí então eu peguei a frequência que estava multiplicando, passei dividindo. Tá, e aí, professor? E aí que desse lado esquerdo aqui, tá? Desse lado esquerdo ficou só o comprimento. Ou seja, se eu responder essa divisão aqui, se eu armar e efetuar essa divisão aqui, eu consigo descobrir o valor do comprimento, tá? Mas a pergunta, o grande chave dessa questão aqui não é isso. O grande chave disso aqui é qual é a frequência que eu coloco ali embaixo, né? E se vocês lembrarem o processo que eu já passei aqui nas aulas anteriores para responder as questões de matemática, a de física é bem semelhante. Então, interpreta a questão, lê ela uma vez, lê duas vezes. Tira os dados. Então, agora que eu vou tirar os dados. Como é que você vai tirar os dados? Olha o que ele fala. O maior comprimento de onda. Tá? O maior comprimento de onda vai ser a resposta disso aqui. Se eu dividir uma velocidade, que a velocidade não muda, essa velocidade aqui, tá até marcadinha ali, ó. Vou deixar aqui circular de vermelho para vocês, ó. 340 metros a cada segundo. Isso é chamado de velocidade do som no ar. Tá, então se eu pegar o 340, pensa isso em dinheiro, e colocar ele aqui.
340 e dividir ele por 1.000, ou pegar o 340 e dividir ele por 120.000, qual vai dar uma resposta maior? Como assim? Pensa em dinheiro. Se você pegar o 340 e dividir para 1.000 pessoas, e aí? Se você pegar o 340 e dividir para 120.000 pessoas, qual que dá maior? Você já se ligou na ideia que eu estou jogando aqui para vocês. O maior vai ser esse aqui de 100 Hz, né? Então, a frequência menor dá um comprimento maior. Eu já explico isso na hora que eu for explicar uma questão que caiu no vestibulinho nessa mesma prova aqui a respeito de eletromagnetismo e radiação, tá? Nessa questão aqui, então, basta você interpretar a frequência, porque todos os valores ficaram fixos, né? Aí, então, depois disso, coleta de dados, a gente está fazendo isso. O dado que eu vou colocar lá é o 340 e o 1.000, divide um pelo outro. E então, depois eu vou fazer o quê? Eu vou formular isso, né? E depois de eu formular, eu vou operacionar, que agora, como ele já está formulado devido à fórmula ali dentro, tá? Onde já está formulado, só você fazer as operações. Aqui é uma operação de divisão. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou olhar a minha resposta e eu vou avaliar a minha resposta. Tem costume de colocar resposta e avaliação no mesmo, mas você pode colocar resposta e depois você avalia a resposta para saber qual que é a resposta aqui, tá? Se você realizou certo a divisão, você vai chegar na letra B. Tá bom, gente? Não vou fazer com vocês aqui. Lembrando que aqui a ideia é passar um conteúdo novo para vocês, para ajudar vocês na parte de física, e isso aqui agora se tornou matemática, né? Já passei da parte da fórmula, já, então agora para a operação é matemática e a gente resolve isso lá dentro da matemática, tá bom? Tem uma questãozinha aqui que eu achei ela bem esperta, eu vou responder ela amanhã com vocês, tá? Depois que eu responder os inscritos aqui, não esquece de se inscrever aí, tá? Depois que eu responder os inscritos, então, que deixaram os comentários aqui embaixo, eu vou pegar e vou responder essa questão aqui, ó. Dá uma lida nela, porque é uma questão inteligentíssima, ela caiu em 2019 e o vestibulinho tem cara de cobrar questões dessa quase todo ano, que é uma questão onde você tem que avaliar ali, além da interpretação, você tem que avaliar ali uma variaçãozinha, um acréscimo a mais aqui nesse processo de multiplicação das áreas, tá? Mas enfim, ele transformou uma figura geométrica numa função, ou no que a gente chama de uma equação, tá? Na verdade, aqui é uma equação, ela não depende de ninguém, então basta você colocar isso de um jeito equacionado, que aí vai ser um desses formatos aqui, tá bom? Então, você pode tentar fazer essa questão aí, lembrando que ela foi de 2019, né? Estou falando isso, nem tenho certeza, mas ela foi sim, tá? Acredito que sim, porque eu montei essa aula faz pouco tempo. Então, amanhã eu venho responder essa. Eu vou ajudar vocês com mais uma questão de física aqui, ó. Se cair questão de física envolvendo interpretação, sempre vai envolver um cálculo por trás. Seja somar, seja subtrair, seja MMC, nesse caso aqui, você vai ver que é uma divisão. Ó. É surpreendente, vamos lá, questão 34 de 2019. É surpreendente como a vida pode ocorrer mesmo em locais inóspitos, como por exemplo nas fossas das Marianas. É o lugar mais fundo do mundo. Grande pressão oceânica localizada na fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas. Nesse local, o leito oceânico atinge cerca de 11.000 metros, né? 11.000 metros são quantos quilômetros? 11.000 metros, tá? Eu não precisava ter colocado os dados aqui, tá, gente? Eu tô fazendo isso porque eu tô tirando os dados já, porque eu tô lendo, já tô tirando os dados aqui. Mas o certo é você ler a questão até o final para interpretar. A primeira parte é interpretar. Se você não conseguiu interpretar, não vai resolver ela, cara. Vai para a próxima. Depois você volta e interpreta de novo, tá? Por causa que depois que você interpretar, você vai fazer a coleta de dados. Tá? É que no caso eu já li a questão antes, né? Vamos lá então. A pressão é tão grande que os seres que lá habitam tiveram de desenvolver condições especiais para a sua sobrevivência, o que torna impossível trazê-los vivos para a superfície. Então tá bom, tá? Então como é que eu trago vivo para a superfície e por que que isso acontece? Porque devido à profundidade, a profundidade tá ali, o peso da água aí em cima dos bichos aqui, que peso da água? A própria água. Se você parar para pensar que quanto mais fundo, mais peso da própria água tem, ele faz lá embaixo o que a gente chama de pressão. E essa pressão, ela depende da altura da quantidade de água que eu tenho aqui. E qual que é a quantidade de água que eu tenho ali? 11.000 metros, tá? Aí ele vai te falar ali, ele vai te dar as informações para você fazer as operações, ó. Considerando que a cada 10 metros de profundidade sob a água, a pressão é acrescida de 1 atm. É correto afirmar que a pressão total suportada pelos seres que vivem no fundo das fossas das Marianas equivalem a quanto? E olha que doido aqui, ó.
Você vai pegar o 11 mil metros e ele fala assim, ó, isso daqui eu posso fracionar ele ou eu posso dividir ele igual a gente fazia lá atrás. Inclusive, acho que vocês vão fazer, não, bom, enfim, de qualquer formato que vocês fizerem vai ficar certo. Dividir por 10, né? Aqui nesse caso, por que eu vou dividir por 10? Porque a cada 10 metros aumenta um, tá? Então eu vou ver aqui, o resultado que sair nessa divisão vai ser o quanto que aumentou. Basta eu cortar um zero, então o resultado é 1100, que é 1.100. Aí você vem lá no 1.100, letra C e marca. Tá errado, porque olha só o que ele colocou na caixinha. Lembra que eu acabei de falar isso, gente? Na caixinha tem o segredo para você ter. A caixinha tem o segredo para você estar bem nessa prova. Beleza, gente? E se ainda você tiver com dificuldade na matemática e na física, eu preparei um curso inteiro para você aqui. Tá com 90% de desconto, tá? Sai por menos de R$ 50. Basta você me mandar uma mensagem que eu te mando o curso aí. Beleza? Lembre-se que a pressão exercida pelo ar atmosférico quando está sob a pressão do mar é de 1 atm. Como assim, gente? Claro, porque acima da água, né? Vamos fazer água de azulzinho agora aqui, ó. Porque acima da água, a gente tem aqui um montão de água. E o que que a gente tem acima da água? Ar. Então, todo esse vento, esse ar que fica em cima da água aqui, ele pesa também. Só que ele é mais leve do que a água. Ou seja, ele não pesa tanto assim, né? Ele não pesa 1.100 atms de pressão. Ele pressiona, na verdade, né, de 1.100, porque ele pressiona apenas de 1 atm. Inclusive, 1 atm é o que a gente chama de 1 atmosfera, que é a pressão básica da atmosfera. Então, a resposta aqui vai ser 1.100 atm mais o oxigênio que fica acima dos peixes ainda, tá? A ideia de pressão, então, é essa para responder essa pergunta. Beleza, gente? Vamos para a próxima aqui, então? Ou já chega? Não, não chega nada, né? Vamos lá. A última questãozinha, então. Ah, cara, isso aqui é uma questão de interpretação. O vestibulinho não tem essa cara. Se ele tiver essa cara, ele vai cobrar temas parecidos, igual ele fez nessa prova aqui, tá? De cobrar de você uma interpretação de acordo com o texto que ele deu ali na física, sem fazer cálculo, né? Então, o que pode cair de física sem fazer cálculo? As questões em que você vai ter que interpretar. Tá? Então, para facilitar a sua vida, você vai transformar a física ou em matemática ou em língua portuguesa. Nesse caso, que eu transformo ela em língua portuguesa, né? Vamos lá. O acidente nuclear de Chernobyl foi responsável por uma série de modificações na biodiversidade local, quando espalhou pela região grandes quantidades de material radioativo, cuja principal emissão consiste em ondas eletromagnéticas com menores comprimentos de onda, portanto, maiores energia. Uma das modificações da biodiversidade que chamou a atenção dos pesquisadores foi a diminuição de muitas espécies de inseto. Há estudos sobre a esterilização de insetos machos do Aedes aegypti na esperança de atacar diretamente esse mosquito. Inclusive, esse processo foi feito anos depois, tá? A gente tem aí alguns mosquitos sintéticos, que doido, que eles são usados para a gente não deixar que o Aedes aegypti, eita, Aedes aegypti se prolifere, tá? Então, gente, isso já existe mesmo, tá? Vamos lá, então. Então, esse material genético não, mosquitos machos são expostos a radiações semelhantes às de Chernobyl, sofrendo então essas modificações críticas em seu material genético e inibindo assim a sua proliferação, tá? Então aqui é uma base desse estudo que eu acabei de comentar com vocês. A figura apresenta o aspecto de ondas eletromagnéticas e logo abaixo uma ordem de grandeza do seu comprimento, né? Então aqui, ó, ele vai mostrar dois valores e o que você tem que fazer aqui é só identificar isso, cara. Qual número é maior? 10 elevado a 3 ou 10 elevado a menos 3? 10 elevado a 3 ou 10 elevado a menos 3? Responde aí antes de que eu responda para você, né? Qual desses é maior, tá? Eu já vou explicar para vocês o motivo de o porquê que ele tem mais energia, tá bom? Mas se você olhar aqui na tabela, ó, o que que é 10 na 3? 10 elevado a 3? É 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1.000. E esse aqui, 10 elevado a... Opa, é menos 13, né, gente? O menos 3 está aqui, ó. Aqui é menos 13. Então é uma coisa ainda muito, 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 muito menor. Ah, como é que você diz isso, professor? Ela é muito menor devido ao fato de toda vez que tiver um negativo ali, isso significa que a minha potência não está em cima, ela está embaixo. Então significa que é 1 dividido por 10 elevado a 13. Então significa que é o 1 dividido por
E 13 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zeros, tá? Depois você conta aí. Então, isso aqui é um número muito, 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 muito pequeno. E aqui mostra, então, um comprimento de onda muito pequeno. Significa, então, quais são os raios de radiação que estão lá em Chernobyl, né? Que ele fala assim, ó. De acordo com esse tipo de texto, a radiação potencialmente capaz de combater o mosquito citado é a potencialmente capaz, inclusive a que mataria qualquer um de nós também, é a da radiação gama, que é essa última aqui, né? Que tem aqui o 10 na menos 13, tá bom? Então seria a letra E, mas eu vou explicar para vocês o porquê que tem uma energia maior esse tipo de radiação, né? Seria assim, ó. Vocês viram a fórmula. A fórmula, ela é uma relação entre as coisas do mundo físico, né? Então é um comprimento que você mede, é uma frequência que você mede e uma velocidade que você calcula, tá? Então o que eu faço ali, eu passo invertendo isso. Então, eu coloquei meu comprimento lá embaixo agora, não coloquei a minha frequência. Ou seja, se meu comprimento diminuir, a minha frequência aumenta. Tá? Um lugar que a gente vê bastante isso, eu vou colocar aqui, vocês talvez não estejam vendo, são as cores visíveis, né? Nas cores visíveis, a gente sabe que o azul tem mais energia, o azul tem mais frequência. Tá? Mas em compensação, o vermelho tem um comprimento de onda maior também. Tá? E o azul tem um comprimento de onda menor. Por quê? Porque ele tem uma frequência maior. Tá, mas e aí? Frequência seria o seguinte, gente, ó. Com que frequência eu subo e eu desço essa cordinha que eu fiz aqui, tá? Então, se eu subir e descer várias vezes, eu tenho um tipo de frequência. Se eu subir e descer mais vezes, a minha frequência aumentou. Mas como consequência, o tamanho da minha onda, vamos colocar aqui a parte mais alta dela e medir o tamanho dela. O tamanho dela, xzinho aqui embaixo, que é o lambda, né? Xão aqui em cima, ele muda, ele aumenta e diminui de acordo com a frequência, né? E esse x aqui é o que a gente chama de comprimento de onda, né? Eu coloquei um x aqui, mas acho que isso ficaria mais didático se eu usasse se eu usasse um lambda. Isso ficou melhor. Tá? Então aqui seria o lambda. Aí então você saberia dizer, qual que é o menor? Esse daqui, o raio gama. Tá? Inclusive a pegadinha dessa questão era essa, né? O cara olhar um número muito grande e achar que o número muito grande responde a pergunta. Beleza, gente? Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Desculpa aí, gente, eu não ter lançado essa aula antes. Se você olhar na minha cara, você vai ver que eu tô bastante cansado e estava doente hoje. Eu não gravei ainda por causa desse motivo, tá? Mas amanhã eu vou gravar certinho para vocês. E opa, olha aqui que eu trouxe para vocês, apareceu ali. Vou mostrar, tá? Eu vou mostrar, não ia mostrar, mas já que apareceu aqui, vou mostrar. Quando eu falar amanhã a respeito também do pessoal que colocou os comentários aqui embaixo, eu vou responder dúvidas, vou responder questões também. Já deixei uma questão que eu vou responder amanhã aqui. E isso daqui, sabe o que que é? Isso aqui é o gabarito. Tá? Então, esse que é a cara do gabarito, né? A diferença desse gabarito aqui, esse aqui é a parte que você pode levar para casa. Então, você vai lá e compara o gabarito original com o seu. Você vai marcar vários pontinhos, vários xizinhos lá. Você vai marcar aqui, ó. Enfim, só que o de vocês vai ter menos questões, né? Vai ter 40 questões só, porque devido a nossa Copa do Mundo acabou tendo menos questões mesmo, devido ao tempo de prova, né? Beleza, gente? Então amanhã eu continuo falando sobre isso. Se você curtiu essa aula, curte mesmo essa aula, não chega só até o final aqui. E se vai, curte aí para eu saber que você está curtindo, para eu trazer mais aulas aqui, né? Mesmo cansadão, mesmo sem voz, vocês podem ver que eu tô com a voz um pouco grossa, devido a minha garganta ter ficado inflamada, mas sem problema nenhum, a gente continua isso amanhã, sem dúvida. Gostaram? Gostei muito de estar aqui com vocês, hein? Aquele abraço, até mais. Tchau, tchau.